Executivo, o artigo 169 da Constituição da República estabelece que estas despesas não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Este preceito constitucional de eficácia limitada veio a ser regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual define os percentuais máximos da despesa com pessoal para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Mais uma vez, peço venha para não ler os artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante das informações constantes no balanço geral, verificamos que a despesa total com pessoal do Poder Legislativo foi de montante de R$ 532.200 e do Poder Executivo no montante de R$ 14.318.000 aproximadamente, representando respectivamente os percentuais de 1,71% e de 52,81% da receita corrente líquida, cumprindo a exigência estabelecida no artigo 19 e no artigo 20, inciso 3, a linha A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que tange aos restos a pagar, no final do mandato, a Lei de Responsabilidade Fiscal veda que o gestor contraia, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Com base também nas informações contidas nos autos, observa-se que o cumprimento da regra estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao último ano de mandato, visto que no final do exercício de 2008, o município de São José da Tapera deixou um saldo financeiro no montante de 555 mil, este suficiente para saldar os restos a pagar para o ano subsequente. Então, da análise acima, apresento o voto no seguinte sentido. Da análise levada a efeito nos autos do processo acima epigrafado, que trata das contas de governo do senhor José Antônio Cavalcante, gestor do município de São José da Tapera, no exercício financeiro de 2008, remetidas a esta egrégia corte para fins de emissão de parecer prévio e considerando o descumprimento dos limites constitucionais estabelecidos no artigo 60 e 77 da ADCT, respectivamente, 60% dos recursos anuais totais do Fundeb ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública e 15% da receita líquida dos impostos das transferências constitucionais com gastos em ações e serviços públicos da saúde, apresento voto para que o Pleno desta Egrégia Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor José Antônio Cavalcante, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela irregularidade, amparado nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64 e ainda nos artigos 1º, incisos 1 e 4, artigo 34 e 94, combinados da Lei Estadual número 5.604/94 e no artigo 6º, inciso 2, primeira parte do regimento interno desta Corte de Contas, tendo em vista as situações apontadas no item 44. Voto ainda no sentido de recomendar ao atual gestor que na deflagração dos próximos processos legislativos não envie à Câmara Municipal proposta de lei orçamentária contendo disposição estranha à autorização de despesa e estimativa de receita, com exceção da autorização para suplementação e para operação de crédito,
a exemplo da autorização de remanejamento que consta em seu artigo 5º da Lei número 442. Recomendar também que a proposta de lei orçamentária anual não contenha autorização de suplementação em patamar superior a 20% da receita para o período. Votar também no sentido de sugerir à presidência desta Egregia Corte de Contas que oficie todos os prefeitos municipais com a finalidade de alertá-los para que, a partir do exercício financeiro de 2008, não se realize remanejamento, transposição e transferência sob a vestimenta de suplementação, o que acarretaria a rejeição de suas contas. Voto também no sentido de solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Egregia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2008, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno, inclusive com a remessa da ata da sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária conforme o artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000. Voto também no sentido de remeter cópia deste parecer prévio ao gestor epigrafado por meio postal, de forma a não haver dúvida de sua cientificação, conforme o disposto no artigo 25, inciso 2, da Lei 5.604/94. Voto em publicar a presente decisão e, por fim, retornar o processo ao gabinete deste conselheiro após os cumprimentos dos dispositivos acima para outras medidas que se fizerem necessárias. É como voto, excelência. Com a palavra o Ministério Público. Já houve manifestação, senhor presidente. Em discussão o processo. Senhor presidente. Com a palavra a conselheira Anselmo. Eu queria só, Mr. Relator, a questão do patamar fixado para um limite de abertura de créditos, 20%. Como Vossa Excelência chegou a este patamar, foi inflação acumulada no período? Não, na verdade a lei municipal ela estabelece um limite de 80%. Que sempre fazem de qualquer jeito, né? Sempre fazem de qualquer jeito. A gente tem se deparado com autorizações para abertura, inclusive ilimitada, né, em valores ilimitados. Perfeito. Eu entendo como irrazoável essa autorização. A gente tem o condão de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade desses dispositivos. E eu construí um raciocínio em cima de que 20% seria um patamar dentro daquilo que preconiza o planejamento orçamentário e financeiro do município. Evidentemente que a gente pode construir um raciocínio num patamar diferente desse daí, né? Foi apenas um marco inicial, mas está para discussão. Excelência, uma outra coisa, tem que perguntar, porque nos meus votos eu faço essa abordagem. Não sei se Vossa Excelência é capaz de lembrar aí, se quanto à questão dos restos a pagar, se eles obedecem àquela divisão legal da lei de 64, que pede que eles sejam divididos em processados e não processados, porque nós também vislumbramos que nos demonstrativos dessa dívida, em regra, há cancelamento de restos a pagar, e muitos deles processados. E a gente sabe que uma despesa processada é aquela que o serviço foi prestado ou que o bem foi vendido, já entregue. Então, em alguns aspectos nós não verificamos isso, em outros aspectos não. É apenas genérico, restos a pagar. E a gente fica até impossibilitado de fazer esta análise. É só saber se no seu voto... Não, o voto ele não traz a análise nem aponta se há essa adequação ou não, né? O meu voto ele não apresenta, não foi ponto da análise no meu voto. Perfeito. Né? É só isso. Satisfeito, senhor presidente. Em votação, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com relator. Conselheiro Anselmo.
Excelência, eu, ouvindo atentamente o relato do conselheiro Rodrigo, das recomendações e ou determinações dadas, aqui acompanho integralmente no seu voto, mas aqui eu faço uma ressalva quanto também ao limite do cumprimento em educação, utilizando da subfunção 122, que no meu sentir não são gastos voltados à área finalista do tema, embora se possa até entender que alguns gastos, meios mais voltados a essa atividade podem ser feitos. Não conheço integralmente o processo do Dr. Rodrigo, mas nos processos em que sou relator, muito raramente essa rubrica ela vem discriminada para que nós possamos fazer o aproveitamento do que se relaciona àquela aplicação ou não. Então, nesse sentido, coerente com os meus votos, eu também entendo, e aí eu acho que tem razão, tendo razão, desculpem, o parecer do Gabinete dos Auditores quanto à utilização dessa rubrica 122. E aqui até chama a atenção que, inclusive, a saúde, mesmo se utilizando essa rubrica 122, conforme o relato, também não cumprir o limite mínimo. Então, isso é de uma especial gravidade, independente da época, 2008, 2016, 2015, ou até anteriormente, esse período financeiro é algo que a gente tem que coibir para o futuro, mas sempre fazendo essa análise, alertando aos gestores que isso é uma providência necessária e que descumprir os artigos constitucionais. Ou nós aqui também darmos a ideia que o gestor deva sempre cumprir o mínimo, é algo que a gente não deve ter em mente, que se sempre queira buscar cumprir os máximos, já que os limites mínimos funcionais são aqueles. Aqui, não entrando na discussão de proporcionalidade, usabilidade, se o descumprimento for em percentual ou em valor absoluto irrisório, ainda assim não cumpre os limites. E o tribunal acho que deve dar a ideia de que sempre buscar este cumprimento ao máximo, exceto para se cumprir o mínimo ou perto do mínimo em situações evidentemente excepcionais. Nesse sentido, com esta ressalva quanto ao limite de educação, acompanho o relator, senhor presidente, que também a reprovação se daria em virtude de não cumprimento do limite constitucional mínimo em educação. Aprovado o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu tenho mais um processo, vou fazer a leitura resumidamente. Mais um processo do FOCO, trata-se de uma representação no qual o FOCO solicita o provimento desse tribunal no sentido de determinar que todas as receitas provenientes do precatório do Fundef sejam aplicadas integralmente em despesa com manutenção e desenvolvimento da educação. Basicamente, esse é o relatório. O processo passou pelo setor de protocolo, toda aquela tramitação, desmembramento do processo, passou pelo Ministério Público de Contas, que opinou pelo juízo positivo de admissibilidade, e também pela concessão de medida cautelar, determinando a indisponibilidade dos valores a serem pagos. Este é, resumidamente, o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, essa representação teve origem na demanda do Fórum de Combate à Corrupção no Estado de Alagoas, e o Ministério Público fez o seu parecer de admissibilidade, um parecer 4511 de 2017 da 6ª Procuradoria de Contas, solicitando que o tribunal admita a presente representação, que conceda liminar no sentido de que esses recursos
não sejam utilizados em áreas que não seja educação até o pronunciamento final de mérito desse tribunal e que posteriormente, após a instrução do processo, os autos retornem ao MP para manifestação de mérito. Em discussão. O voto, né? Excelência, trata-se de representação recorrente aqui nesta Corte de Contas. Eu toda semana tenho relatado pelo menos um processo desse. Eu ia pedir vênia a Vossa Excelência para passar apenas para o dispositivo do voto, as razões já são amplamente conhecidas dessa Corte e, portanto, eu transcrevo jurisprudência, transcrevo doutrina, transcrevo o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, menciono eventual divergência jurisprudencial para autorizar a admissibilidade da presente representação. Quanto à medida cautelar, eu vou ler resumidamente os requisitos autorizadores de quaisquer medidas cautelares se fazem presentes no presente processo de análise de representação, que autoriza o julgador a concedê-la de ofício sem a oitiva do gestor. O perigo da demora justifica-se no fato de que as referidas verbas de precatório encontram-se na iminência de serem liberadas, e isto somado à pretensão dos diversos municípios em utilizar esse montante para efetuar despesas em outras áreas que não há educação, configuram claro risco de lesão ao erário, mais especificamente a porção deste vinculado ao Fundeb. A pulverização em finalidades diversas de receita com destinação específica para a educação não é mera conjectura, mas realidade. A fumaça do bom direito, anteriormente arrazoada no presente voto, esta é consolidada no entendimento de vinculação e aplicação exclusiva em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, dos valores recebidos a título de precatórios em ações que tratam da complementação dos valores do antigo Fundef. Assim sendo, estando presentes todos os requisitos formais para o regular prosseguimento do feito, voto no sentido de que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, com fundamento nas razões expostas, decida conhecer a presente representação, conceder medida cautelar no sentido de que quaisquer recursos a serem recebidos pelo município de Campo Grande a título de complementação do antigo Fundef, advindos de ações em fase de execução no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sejam depositados na conta única do Fundeb, fundo sucessor do Fundef, e que sejam utilizados unicamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino básico, notificando o prefeito de Campo Grande do teor da presente decisão e fixando desde já a multa de 500 UPFAL, que corresponde a R$ 12.145, para a hipótese de descumprimento. Voto no sentido de determinar a citação do senhor Arnaldo Gino Lessa, prefeito do município de Campo Grande, para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação, podendo ser requerida a produção de outras provas tidas como indispensáveis à elucidação dos referidos fatos. Voto em determinar que, após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, o retorno dos autos para ulteriores deliberações. E, por fim, em oficial, o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
para que tome ciência da cautelar aqui concedida e escreva no rosto dos autos do processo de precatório referido que a integralidade dos recursos dos mesmos deverá ser depositada na conta única do Fundeb. É como voto, Excelência. Em discussão, o processo. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro Otávio. deixa eu me situar. Doutor conselheiro Rodrigo, isso eu acho que já está bem claro a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação, se eu estiver errado, pode me corrigir, com relação à utilização dos recursos advindos desse precatório na educação. Tanto é que os prefeitos, inclusive, que estão com esses precatórios, estão completamente paralisados esses recursos. Existe ainda uma ação, como Vossa Excelência colocou, na 5ª região, que ainda não foi julgada, mas eles não estão tendo acesso absolutamente a esses recursos. Esses recursos estão paralisados. Né? A discussão desse imbróglio, desse precatório, ele passou só, na minha visão, a discussão se haveria possibilidade desses recursos pagarem honorários de advogados. A discussão hoje, a outra já está tudo claro e bem claro. Ou seja, aquela decisão anteriormente aprovada por nós, ela está superada. Por quê? Porque o Poder Judiciário já disse que é totalmente para a educação. Então, eu tenho até processos, e já circulou, como Vossa Excelência colocou vários aqui, que estão totalmente parados, aguardando uma definição com relação a final, com relação ao pago ou não pago. Eu acho que a gente teria que medir esforços com relação às contratações. Essa é a minha visão. Contratação, se ela foi da forma, o Ministério Público até colocou, por exemplo, o advogado que ficou trabalhando 15 anos, a gente vai ter uma análise por parte da gente diferente daquele advogado que entrou já depois da coisa resolvida. A Procuradoria que tinha a forma de contratação, se ele foi por dispensa ou ele existiu alguma coisa diferente. Né? Então, a gente não sabe. Eu acho que a gente teria, na minha visão, para ter que juntar isso tudo e trabalhar, na minha visão, a contratação, porque a outra parte já está definida. Ninguém vai poder mexer mais e ela foi decidida lá na instância superior. Entendeu? Então, eu acho que essas decisões da gente, e no meu caso, e tem outros casos aqui de Vossa Excelência também, elas estão prejudicadas. A gente fica discutindo uma coisa que não dá. Tudo que a gente decidir aqui, ela já está decidida. É isso que eu queria, que a gente medir esforço. Eu estou colocando isso aí, mas aguardando o posicionamento de vocês, que guardar os esforços para a contratação. É aí onde a gente vai poder atuar e ver se foi, se não foi, e fazer o que for devido para restabelecer a ordem jurídica. Essa é a minha visão, esse comentário que eu queria fazer no momento. Em votação. Senhor presidente, eu gostaria de fazer umas ponderações aí, conselheiro Otávio Lessa. Independentemente de haver essas decisões aí das cortes judiciárias superiores, isso não impede o tribunal de se posicionar em relação a isso. E não só impede, como deve, porque o tribunal tem uma decisão anterior, como Vossa Excelência mesmo aí citou, que vai diametralmente contra esse posicionamento trazido aqui pelo conselheiro relator Rodrigo. Então, assim, além de considerar a independência das instâncias, que o tribunal pode até decidir de forma diferente dos poderes judiciários, é importante que o tribunal se posicione sobre essa situação e até, se for o caso, alterar aquele entendimento. Porque eu mesmo trouxe uma situação recentemente da questão do Fundef e foi pedido vistas. Então, o tribunal ainda, por enquanto, a posição do tribunal é aquela lá, que Vossa Excelência acabou de citar, lá de Novo Lino, que eu até trouxe a situação aqui para o Pleno. Então, o tribunal realmente, eu penso que deve rever esse posicionamento, e independentemente do que se decidir nas cortes judiciárias superiores, o tribunal, em razão das suas competências, até mesmo competências e seu dever, deve se pronunciar sobre isso, e nós,
como membros do tribunal, devemos dar resposta aos representantes e à sociedade sobre esse tema. Então, eu acho totalmente pertinente nós discutirmos e deliberarmos sobre essa situação aí trazida pelo conselheiro Rodrigo. É só uma ponderação, conselheiro. Ponderação, eu acho que se deve dividir, juntar todos, já que é uma coisa, e decidir. Eu acho que todos os gestores sabem que a decisão, mesmo a nossa aqui, Sérgio, conselheiro, o gestor sabe que a decisão de lá é que a decisão que está. Ninguém vai fazer aquilo. Que eles podem ter feito antes. Do TCU, né? Que eu chamo a atenção. Então, eu estou dizendo porque eu tenho alguns casos, algumas coisas, que estão aí tudo parado. Então, eu sugeri que a gente faça, eu vou pedir vista do processo. Excelência, eu posso manifestar? Pois não. Eu acho que nesse sentido o conselheiro Sérgio está coberto de razão, apesar de discordarmos muito sobre muitas coisas, mas nesse caso ele está coberto de razão, mesmo porque há uma recomendação, se não me falha a memória, presidencial aos prefeitos. Cumpram aquilo que todo mundo está dizendo que não é para cumprir. E isso, de qualquer forma, eu reitero meu posicionamento, causa uma insegurança jurídica tremenda. E, como foi pedido vista, com a vênia do conselheiro Otávio Lessa, eu adianto meu voto, já fiz isso em outras ocasiões, e questão também de coerência, não tenho como ver qualquer outra interpretação que não seja esses recursos integralmente serem aplicados na educação. E assim eu antecipo meu voto, acompanhando o relator do processo, senhor presidente. Conselheiro Anselmo já antecipa o voto com relação ao processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheiro, como realmente a decisão que está em vigor partiu da presidência, mas ainda existe em mim uma dúvida a respeito de como seria a forma de trazer esse novo posicionamento, em virtude de tantos outros, de diversos relatores já ainda terem processos que tratem da matéria. Nós estamos ainda com a dúvida se essa posição tem que vir, se nós teremos que, através da presidência, esse posicionamento ser modificado, ou, enfim, ainda existe essa dúvida, por isso que ainda não foi deliberado, trazido para discussão aqui o novo posicionamento, que não gosto de antecipar os posicionamentos, mas ele está sendo pensado. Perfeitamente, excelência. Senhora presidente, assim sendo, minha pauta está encerrada. Pela ordem, então, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu tenho a relatar, aqui são 8 processos, todos tratam de sancionamento. O primeiro deles é o processo TC 13.253/2014, de origem da Prefeitura Municipal de Pindoba, tendo como responsável o senhor Maxwell Tenório Cavalcante, referente a não remessa dos dados do SICAP, referente ao SICAP, da quinta remessa, do ano de 2013. Tem também o processo 13.754/2014, da Prefeitura Municipal de Viçosa, e o responsável Flaubert Torres Filho, também deixou de encaminhar a primeira remessa no exercício 2014. O processo seguinte é o TC 14.096/2014, de origem da Secretaria Municipal de Educação de Pindoba, tendo como responsável Moisés de Cerqueira, também deixou de encaminhar a quarta remessa do exercício 2013. Ou melhor, todas essas remessas foram encaminhadas, mas de forma intempestiva. Eu faço essa retificação, tá? O processo seguinte é o TC 13.282/2014, da Prefeitura
Municipal de Belém, tendo como responsável o senhor Clênio Damasceno Vilar, também entregou a 4ª remessa 2013 de forma intempestiva. O processo seguinte é o TC 14.169/2014 do Fundo Municipal de Assistência Social de Anadia, e a responsável é Sônia Tenório Mascarenhas. Encaminhou a esta Cor de Contas a 4ª remessa do exercício 2013 também de forma intempestiva. O processo seguinte é o 15.187 de 2014, e o órgão é o órgão de trânsito de Palmeiras dos Índios, órgão municipal de trânsito, tendo como responsável o senhor Aurélio Mozart Rodrigues Brasileiro, também entregou de forma intempestiva a primeira remessa no exercício 2014. Processo 13.836/2014 da Secretaria Municipal de Educação de Tanque d'Arca, e a responsável é a Aline Teixeira de Almeida, também deixou de entregar no prazo regulamentar a primeira remessa do ano 2014. E por último, o processo 15.518/2014, de origem do Fundo Municipal de Saúde de Mar Vermelho, tendo como responsável Graziela Pereira de Lima Rebelo, também não entregou no prazo regulamentar a 5ª remessa no exercício 2013. Então, todos os processos tratam de envio fora do prazo regulamentar essa Cor de Contas das remessas do SICAP, do SICAP, correspondente às obrigações estabelecidas na Instrução Normativa número 002/2010. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofício, conforme observado nos ARs juntados aos respectivos autos, para que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos. Foi solicitado ao setor de protocolo confirmação sobre ao protocolo dessas defesas, e foi certificado que não houve autuação de defesa referente ao objeto dessas aplicações de multa. Observou-se que os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Cor de Contas. Assim, voto no sentido de que o Pleno dessa Cor de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar a multa de 100 UPFAUs aos gestores mencionados, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da Lei Orgânica dessa Corte, e artigos 203 a 206 do Regimento Interno. Cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para que proceder no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado o pagamento da multa que lhe foi imposta por esta Cor de Contas, a crédito do FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003, e alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso 2º da nossa Lei Orgânica e artigo 157 a 205 do Regimento Interno, e cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201 do nosso Regimento Interno. É esse o voto, senhora presidente. São esses os votos. Com a palavra o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão, em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Com o relator, senhor presidente. Aprovados. Sem mais processos, senhora presidente, para essa sessão. Encerrada a pauta desta sessão, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra
Com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, rapidamente quero renovar o convite para o primeiro encontro de ouvidorias dos jurisdicionados do TCE-AL, que acontecerá dia 11 de dezembro, a partir das 8 horas, no auditório deste Tribunal de Contas. Basicamente, nós temos em mente começar a plantar semente, que quem sabe até o final de 2018 tenhamos todas as ouvidorias públicas instaladas e em funcionamento nos municípios, mesmo porque existe uma legislação recentíssima, já em vigência, mas com gradual aplicação a depender do número de habitantes dos municípios, obrigando-os a ter este canal. Além do mais, o governo federal tem um procedimento lá deles que, nos processos de convênio e de contratos de repasse, está exigindo, para que vire realidade, que os municípios tenham um canal aberto com a sociedade para prestar as informações. E levando esses dois fatos em consideração, a competência do tribunal para atuar, nossa ouvidoria que existe desde 2006, que não é só interna, também acaba, por dever de ofício, abarcar todos os órgãos da administração pública, é um segundo trabalho. Eu renovo o convite. Se Vossas Excelências tiverem um espaçozinho na agenda, compareçam. Conto com a presença de Vossa Excelência para abrilhantar o evento, contará com a presença de TCU, CGU, o ouvidor-geral da União estará presente. E quero informar também que já temos cerca de 200 inscritos, com o mais variado público, estudantes, controladores internos, vereadores, presidente de câmara, prefeito, engenheiro, advogado, contador, consultores, conselheiros, estou prestigiado, senhor que se inscreveu. Muito obrigado, senhor, pela confiança. Então, Excelência, pode-se ver que a clientela aí é qualificada. Então, eu renovo o convite, não só a Vossas Excelências, mas todo o público, a todo cidadão alagoano. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveito o momento também, não sei se já do conhecimento de Vossas Excelências, mas é com grande satisfação que trago a notícia já da aprovação ontem pela Assembleia Legislativa, né, da lei que garante o repasse da perda da inflação aos servidores. Registro isso com grande satisfação, porque o ano está terminando, está findando. Foi um ano muito difícil. Todos que fazemos o tribunal temos consciência disso, não é? Acompanhamos todos as dificuldades que nos levaram a culminar com essa grande, para mim, vitória, sabe? Eu tenho uma satisfação imensa de trazer essa notícia, porque não foi fácil chegar até aqui. Eu lhes garanto que foi muito, muito difícil. E o trabalho dessa presidência, com a sua equipe, culminou com essa grande vitória. Pelo menos conseguimos minimizar as dificuldades vivenciadas pelos servidores do tribunal. E eu falo isso com a satisfação imensa. Quero repetir e trago também o agradecimento, já registro nosso agradecimento, a celeridade com que foi recebido o pleito do Tribunal de Contas pela Assembleia Legislativa. Agradeço aos senhores deputados que se fizeram presentes, deram uma celeridade muito especial ao nosso pleito e culminou ontem mesmo, porque nós, como todos, é de conhecimento de todos, nós tivemos que fazer um substitutivo e isso demanda... o processo legislativo tem trâmite e tudo mais, mas eles foram sensíveis a esta necessidade e que agora estamos apenas aguardando a sanção do governador para que ainda neste dezembro, eu acredito,
tenho certeza que, com a graça de Deus, também alcançaremos isso e até o final de dezembro estaremos fazendo esta reposição, esse pagamento. E vou voltar a repetir, é com imensa satisfação, porque o ano foi difícil, as dificuldades foram imensas, mas Deus nos cumulou com essa vitória. Era só isso. Muito obrigada. Está encerrada a sessão. Em nome de Deus, convocando-os para a próxima no horário regimental. Parabenizo, Silêncio.